Quero ler em Mateus, capítulo 24, versículo 31, as palavras do Senhor Jesus Cristo, onde diz assim: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão a seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até outro. Estas são palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo, para ser cumpridas no fim do tempo. Nosso tema para essa noite é o tempo da grande voz de trombeta. Podem sentar-se perante a gentileza. O tempo da grande voz de trombeta será revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo do ministério dos seus anjos, dos quais diz: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntará aos seus escolhidos. Quem são seus escolhidos? Seus escolhidos são os filhos de Deus, os filhos do reino, os quais falou o Senhor Jesus Cristo na parábola do trigo e do joio, onde ele disse que no fim do tempo o Filho do Homem enviaria seus anjos para realizar a grande colheita. Ele disse, no capítulo 13 de São Mateus, e versículo 39, 38 em diante: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do mal. E o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim do século. E os ceifadores são os anjos. De maneira que, como se arranca o joio e como se queima no fogo, assim será no fim deste século. No fim desse século, em que seja o tempo da colheita, enviará o Filho do Homem a seus anjos, enviará o Filho do Homem a seus anjos para realizar um grande trabalho no fim do século, no tempo da grande voz de trombeta, no tempo onde Cristo, o Filho do Homem, envia seus anjos com grande voz de trombeta. Para o quê? Para juntar a seus escolhidos. Juntar a seus escolhidos, porque é o tempo para os mortos em Cristo serem ressuscitados e os que estamos vivos sermos transformados, para regressar à vida eterna com um corpo eterno. Por isso, também o apóstolo São Paulo, conhecedor deste tempo, da grande voz de trombeta, disse em 1 de Coríntios, capítulo 15, falando do tempo em que os filhos de Deus, assim como trouxeram a imagem do terrenal de Adão, trarão também a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo, e serão a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que será a final trombeta, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo serão ressuscitados, incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. Isso é para o tempo da trombeta final, que é o tempo da grande voz de trombeta, com a qual os escolhidos de Deus são chamados e juntados para ser preparados para receber a transformação
de seus corpos. Não importa em que religião ou seita religiosa estejam os filhos de Deus. Eles têm a promessa de escutar a trombeta final, ou grande voz de trombeta, soando e chamando e juntando aos escolhidos de Deus. Agora, porquanto é inevitável que os filhos de Deus escutem essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, e é indispensável que escutem para poder serem recolhidos como trigo de Deus, serem recolhidos como os filhos do reino de Deus, para poder cada filho de Deus receber sua transformação. Portanto, a trombeta final não reconhecerá barreiras, não reconhecerá barreiras de nenhuma índole, senão que será para todos os filhos de Deus, sem importar em que lugar se encontra, em que seita religiosa ou religião, ou em que país. Portanto, a grande voz de trombeta é o que todo filho de Deus necessita escutar no fim do tempo. Porque essa grande voz de trombeta é a voz do Senhor Jesus Cristo. Essa voz promete mostrar a todos os filhos de Deus as coisas que devem acontecer no fim do tempo, depois das coisas que aconteceram nas eras passadas. E estando nós vivendo no fim do tempo, necessitamos escutar essa voz que prometeu mostrar aos filhos de Deus as coisas que devem acontecer. Cristo fala em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 16, e diz assim: o mesmo Senhor Jesus Cristo, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Toda pessoa deve conhecer essas coisas que devem acontecer nesse tempo final. E para que todos as conheçam, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, seu último profeta mensageiro, com a mensagem final de Deus, para dar a conhecer esses mistérios do reino de Deus, para dar a conhecer estas coisas, estas profecias que devem se cumprir no fim do tempo. Por isso, a promessa do Senhor Jesus Cristo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de ser depois dessas. Olhem a forma em que Ele estará cumprindo no fim do tempo. E será Cristo falando-nos diretamente ao coração. Mas como o fará o Senhor Jesus Cristo no fim do tempo? Vejamos em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6. Diz: e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Para o quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer. Quem é o que mostra aos servos de Deus, aos filhos de Deus e a todas as igrejas as coisas que devem acontecer logo? O anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro final do Senhor Jesus Cristo, no qual vem a voz de Cristo,
que é a grande voz de trombeta, a trombeta final. Essa voz, como de trombeta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Aí é onde se encontra essa voz como de trombeta, no fim do tempo, dando-nos a conhecer as coisas que devem acontecer logo, conforme as profecias bíblicas que correspondem ao fim do tempo. E esta é a única forma em que as pessoas poderão conhecer a ciência certa. Se há equivocação nas coisas que der logo, o tempo da grande voz de trombeta. Qual é esse tempo? É o fim do século, onde ele disse que enviaria seus anjos, os anjos que realizariam a colheita, os anjos que no fim do século recolheriam os bons peixes, que são os filhos do rei, e os colocariam seguros, em lugar seguro. E depois lançariam os peixes maus no forno de fogo, que é a grande tribulação, onde o dia de vingança do nosso Deus será manifestado. Mas vós que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Esta é a forma estabelecida por Cristo para o fim do século, no qual nós estamos vivendo. E estas coisas que devem acontecer no fim do século são dadas a conhecer a todos os escolhidos, a todos os filhos de Deus, pela grande voz de trombeta, que é a mensagem de Cristo por meio do seu anjo mensageiro. É a mensagem de Cristo por meio do ministério de Moisés e Elias, do anjo do Senhor Jesus Cristo. Quando seria o tempo para a grande voz de trombeta? O fim do tempo, no qual nós estamos vivendo. Todas as pessoas viram, através das notícias, da imprensa, do rádio e televisão, que os sinais todos estão cumpridos. E toda pessoa disse em seu coração: Deus tem que fazer algo importante no fim do tempo. E vejam vocês o que ele prometeu fazer no fim do tempo. Cumprir essas promessas. E para conhecer estas promessas, estas coisas que devem acontecer e entendê-las corretamente, ele diz em Apocalipse 22, versículo 6, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. E Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo. Há muitas pessoas neste planeta Terra que dizem que são enviados de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo. Não disse que enviou muitas pessoas. Seu anjo, para dar testemunho destas coisas nas igrejas, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Por isso, este anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o último profeta mensageiro, que aparece na história da raça humana, no fim do século, é o que vem com este espírito teofânico de profeta, manifestado
em carne humana para dar testemunho destas coisas que devem acontecer. E vem Cristo, e através dele, soando, tocando a grande voz de trombeta e chamando a todos os escolhidos de Deus. Porque é o fim do tempo, o tempo da trombeta final, o tempo da grande voz de trombeta. Por isso, vocês notarão que ninguém mais, no fim do século, poderá falar destas coisas que devem acontecer, como ele estará fazendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, para que assim todos, os filhos de Deus, conheçam as coisas que devem acontecer, e com essa mensagem de grande voz de trombeta, sejam juntados, sejam recolhidos todos os escolhidos de Deus e preparados para a transformação de seus corpos, para o nosso regresso à vida eterna, com um corpo eterno. Para isso é a grande voz de trombeta, para chamar e juntar a todos os escolhidos. E não podemos evadir esta realidade profética e pensar que se escutar essa grande voz de trombeta, nós vamos sair com a nossa. Não. Ninguém poderá sair com as suas, como dizemos nós. Se não escuta essa grande voz de trombeta, em palavras mais claras, nenhuma pessoa, não importa o espiritual que seja, não importa o tanto que ore, não importa o tanto que ajude, não importa o bom testemunho que tenha, e não importa tudo que conheça da Bíblia, e nem importa que seja o ministro, se não escuta a grande voz de trombeta, que é a trombeta final, não poderá ser transformado e raptado. Porque não pode evadir o que Cristo disse, que tem que escutar a pessoa e receber as bênçãos de Deus. Não. Toda pessoa tem que se sujeitar ao programa de Deus, que é o programa de bênção para toda pessoa. Olhem vocês as pessoas que não se sujeitaram ao programa de Deus, correspondente à primeira vinda de Cristo. O que lhes aconteceu? Cristo lhes disse: vocês estão cegos e são guias de cegos também. E eram grandes líderes religiosos. E tinham suas próprias interpretações com relação à vinda do Messias. Mas ali estavam, a vinda do Messias cumprida, e estavam rejeitando. De que lhes valeu? Ser doutores em divindade, em teologia, ser grandes ministros, ser fariseus, saduceus, serem guardadores da lei, zelosos da lei. De que lhe serviu? Ser sacerdotes. De que lhe serviu ao sumo pontífice ter a posição mais alta da religião hebraica naquele tempo e rejeitar a Cristo? De nada lhe serviu. Cristo disse: se vocês não creem que eu sou, em vossos pecados morrereis. Ou seja, que há que levar a sério o programa de Deus. Tem que olhar com seriedade o que Deus prometeu e sujeitar-se a este programa. Mas ninguém pode ter um programa melhor do que o Cristo tem para seus filhos no fim do tempo. Qualquer outro programa, há que colocá-lo de lado e tomar o programa de Cristo, que é o único programa que tem promessas de vida eterna. Esse é o único programa que tem a promessa de nossa transformação. Esse é o único programa que tem a promessa de chamar e juntar a todos os escolhidos.
e seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O que Deus diz em sua palavra é o verdadeiro. Por isso, olhem aqui o que diz em Apocalipse 22 e versículo 6. E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas são as palavras fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus, que no fim do tempo estarão dando a conhecer as coisas que devem acontecer. As palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Essas são palavras fiéis e verdadeiras para todos os filhos de Deus, para no fim do tempo ser juntados todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, como disse o Senhor Jesus Cristo, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Quem juntará os escolhidos de Deus? Será Cristo enviando seus anjos, o ministério de Moisés e Elias, no fim do tempo, em seu anjo mensageiro, a mensagem final de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando os escolhidos, ao dar-lhe a conhecer esses mistérios de Deus, das coisas proféticas assinaladas na Bíblia que devem acontecer no fim do século. E assim, no fim do século, no fim do tempo, Cristo juntará, por meio do ministério dos seus anjos, com a grande voz de trombeta, a todos os escolhidos de Deus. Será uma mensagem de amor divino, mostrando a todos os seres humanos estas coisas que devem acontecer conforme a profecia bíblica, as promessas bíblicas que correspondem ao fim do tempo. Não será uma mensagem para discussões, não será uma mensagem para estar em lutas uns com os outros. Já ocorreram muitas discussões em tempos passados, discussões religiosas e perseguições religiosas. É tempo de que despertemos a realidade do chamado de Deus a todos os escolhidos com a grande voz de trombeta, com a que junta a todos os escolhidos no fim do tempo, ou fim do século, no qual nós estamos vivendo. O tempo da grande voz de trombeta é o nosso tempo, é o fim do tempo, é o fim do século, e estamos também no fim do mundo, onde a mensagem final de Cristo, a grande voz de trombeta, chama e junta a todos os escolhidos de Deus. O tempo da grande voz de trombeta. Que Deus nos continue abençoando a todos com a mensagem da grande voz de trombeta e continue falando-nos diretamente ao coração e mostrando-nos as coisas que devem acontecer no fim do tempo, as coisas que devem acontecer logo, depois das que já aconteceram em eras passadas. Que o anjo do pacto, Jesus Cristo, lhes abençoe a todos e acrescente a sua igreja ao seu corpo místico de crentes, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Passem todos muito boa noite e muito obrigado por vossa amável atenção.